Hoje, morrer por complicações ligadas ao excesso de gordura é mais comum do que muita gente imagina. Bem-vindo ao canal Treino com Jorge, eu sou Jorge Araújo, personal trainer. As doenças ligadas à obesidade estão cada vez mais alarmantes. E alguns exemplos são diabetes tipo 2, esteatose hepática, hipertensão, infarto e AVC. Mas tem um dado ainda mais assustador: 9 em cada 10 pessoas que emagrecem recuperam todo o peso perdido. E não é falta de força de vontade, é falta de estratégia. Emagrecer não é sobre fechar a boca, é sobre entender que existe um processo dividido em fases. E se você não souber em que fase está, você vai desistir exatamente quando deveria continuar. E hoje eu vou te mostrar as 4 fases do emagrecimento e o que fazer em cada uma delas para não cair no efeito sanfona. Antes de falar das fases, você precisa entender uma coisa: emagrecimento saudável não acontece em 30 dias. O corpo precisa de tempo para ajustar hormônios como a leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é o hormônio da fome. Tempo para regular a sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação sistêmica e preservar a massa muscular. Uma estratégia eficiente deverá durar no mínimo 4 meses e no máximo 1 ano, dependendo da quantidade de peso a ser perdido. Entre 4 a 6 meses, você já consegue avaliar se está perdendo gordura, se está preservando músculo, se está com energia e se está conseguindo manter a estratégia. Agora vamos falar de plano alimentar eficiente. Um plano estratégico precisa ter proteína suficiente para preservar a massa muscular e aumentar a saciedade, carboidrato, que é a energia necessária para treinar e manter o seu metabolismo, gorduras boas para a produção hormonal adequada e fibras para controle de apetite e saúde intestinal. E o que não funciona a longo prazo é cortar calorias de forma extrema, zerar carboidratos sem necessidade clínica, fazer jejum prolongado sem controle. Essas estratégias até perdem peso rápido, mas aumentam o risco de compulsão e desaceleram o seu metabolismo. E tem mais: sem treino você até emagrece, mas perde músculo. E sem músculo, o seu metabolismo também desacelera. Por isso, musculação é obrigatória. E quando somado ao cardio, aumenta o seu gasto calórico e a redução de gordura corporal. E agora sim, vamos às fases do emagrecimento. Fase 1, início ou tomada de decisão. E essa é a fase emocional. Você olha os seus exames alterados, ou não gosta do que vê no espelho, ou se sente cansado, pesado e inflamado, e decide mudar. E o erro começa aqui: você quer perder 10 quilos em apenas 1 mês. Calma! Aqui existe motivação, mas motivação não sustenta um processo longo. O que sustenta é a estratégia correta. E o primeiro ponto crucial é ter uma meta realista. Perder 2 a 3 quilos de gordura por mês é uma meta saudável e acessível. Perder muito mais do que isso normalmente significa déficit calórico exagerado, perda de água e perda de massa muscular. E isso lá na frente gera fome intensa, descontrole, compulsão e recaídas. Outro ponto essencial é: escolha alimentos que você gosta. Se você montar um plano baseado somente em frango seco e brócolis, você não vai durar nem 2 meses. E algo muito importante: evite o dia do lixo na fase 1, pois você ainda está consolidando novos hábitos e seu cérebro ainda está aprendendo um novo padrão. Não é hora de testar a sua força contra algumas tentações. Aqui o foco é disciplina e adaptação. E a fase 2, que é o durante ou fase de resistência. Aqui começa a guerra psicológica. Festas aparecem, eventos surgem e a vontade de comer besteira aumenta. E você precisa lutar contra tudo e contra todos. E agora o processo deixa de ser empolgação e vira consistência. Muita gente abandona nessa fase porque o resultado inicial já apareceu e o cérebro pensa: já está bom, agora posso voltar ao normal e manter o meu peso alcançado. Mas voltar ao normal fará você voltar ao seu peso antigo. Ou então uma pessoa que escolheu um plano alimentar agressivo demais e começa a sentir fome excessiva, irritabilidade, queda de energia e queda no desempenho do treino. E aqui entra um ponto avançado. Se você está com fome o tempo todo, talvez o seu déficit calórico esteja alto demais. E ajustar as calorias não é fracassar, é estratégia. E nessa fase você pode incluir de 1 a 2 refeições livres por semana. Não é exagero, é controle. E isso ajuda na aderência psicológica. E o mais importante aqui é: você precisa se agarrar aos resultados já conquistados. Você já evoluiu, não volte ao ponto zero para ter que recomeçar mais uma vez. E a fase 3 é a final ou fase de consolidação. Você já está adaptado,
treinar já virou rotina e comer melhor já virou natural. Seus exames começam a melhorar, sua inflamação reduz e a sua energia aumenta. E as pessoas começam a perguntar o que você tomou ou qual remédio você usou. Mas ninguém vê a sua consistência. E aqui mora o perigo silencioso. Você está perto do objetivo e pode começar a relaxar antes da linha de chegada ou tentar compensar os seus excessos alimentares com um treino cardio exagerado. Tenha muito cuidado com isso. Cardio mais longo pode ser usado pontualmente, mas usar isso como desculpa cria estagnação no processo de emagrecimento. Outro ponto fisiológico importante é o metabolismo adaptativo já está atuando. Seu corpo está mais eficiente e gasta menos energia durante o dia. Por isso, disciplina nessa fase é decisivo. E falta muito pouco, e seria irracional desistir agora e voltar para o meio ou para o início do processo. Você está mais perto do que imagina. Mantenha por mais algumas semanas. E a fase 4 é o pós ou fase de manutenção. Você chegou ao seu resultado, está mais feliz, mais leve, mais saudável e percebe que isso não era impossível. O começo foi mais difícil e a mudança de hábito foi um grande desafio. Mas agora é que começa o maior desafio de todos, que é manter as suas conquistas. Aqui muita gente falha porque acha que acabou, mas não acabou. Lembre-se que a cada 10 pessoas que emagrecem, 9 recuperam o peso. E agora você precisa subir calorias gradualmente, manter o treino de musculação, manter um mínimo de cardio e monitorar peso e medidas constantemente. Por isso, a manutenção é o seu novo estilo de vida. Não é dieta eterna, é equilíbrio estratégico. Então, o emagrecimento tem 4 fases. Fase 1, início ou fase de tomada de decisão. Fase 2, o durante ou fase de resistência. Fase 3, o final ou fase de consolidação. E fase 4, o pós ou fase de manutenção. O erro das pessoas não é começar, e sim não entender em qual das 4 fases se está. É tratar o emagrecimento como um evento aleatório quando é um processo contínuo, principalmente se tratando de manutenção de peso. Se você respeitar cada fase, evitar extremos, treinar com inteligência, comer com estratégia e pensar no longo prazo, você não vai fazer parte dos 9 que emagrecem e voltam a engordar. Você vai ser o 1 dos 10 que transforma o seu resultado no seu novo estilo de vida. Deixe seu like e se inscreva no canal.